Um dos carros mais vendidos de todos os tempos, com 10 gerações de absoluto sucesso, que eu tenho certeza que se você não teve um, você tem muita vontade de ter. Isso é quase tudo sobre o Honda Civic. Nos anos 60, a presença da Honda no mercado americano era muito pequena. Eles tinham apenas 2 modelos à venda, que somavam uma parcela de nada do mercado. Já que esses 2 carros eram 2 kei cars, que além disso, ainda tinham um motor de 2 cilindros de moto. Ou seja, para o mercado americano não eram nada competitivos. Como se isso não fosse suficiente, a Honda ainda precisava de uma solução para ontem para um problema que eles mesmos inventaram. O seu último modelo, o H1300, tinha sido um fracasso sem precedentes no mercado japonês. Eles tinham apostado alto nesse modelo e eles precisavam achar uma solução rápida. E qual foi a solução que eles encontraram? Desenvolver um novo carro, que apesar de necessário, contrariava as ideias do Sr. Seiichiro Honda. E o Civic foi a resposta dos engenheiros. Um carro com a proposta de atingir o mercado mundial, que fosse leve, rápido e compacto. Com motor dianteiro montado transversalmente e tração dianteira, o Civic seguia as tendências do Mini na Inglaterra. E ele conseguia ter muito espaço interno, mesmo sendo compacto. E uma das principais disputas do Sr. Honda com os engenheiros foi a suspensão traseira. O Sr. Honda queria porque queria que fosse suspensão de eixo rígido, enquanto os engenheiros apostavam na suspensão independente. E adivinha quem ganhou? Os engenheiros, porque eles eram pagos para isso. E assim foi. O Civic foi lançado em 1972 com motor de 1.2 litros, que não durou muito e logo foi substituído pelo tão aclamado motor CVCC, um motor extremamente eficiente durante a queima, que resultava em um carro extremamente econômico. E se você quiser saber mais sobre esse motor, a gente falou dele no episódio do Accord, que você pode ver aqui em cima. Mas voltando para o Civic, ele chegou ao mercado americano em 1973 sem chamar muita atenção, mas só por enquanto, porque no ano seguinte teve uma coisa chamada crise do petróleo. E nem precisa dizer que o Civic com motor CVCC estava muito à frente dos concorrentes e já deixou seu nome no mercado. Até 1979, quando chegou a segunda geração, e a aposta da Honda dessa vez era um carro um pouco mais potente. Além do motor de 55 cavalos, a Honda passou a oferecer um com 67 cavalos. Mas não foi só isso, a Honda também introduziu 2 novos modelos do Civic. O Civic DX, que era uma versão ainda mais econômica e com câmbio de 5 marchas, e a versão GL, que contava com assentos mais confortáveis, conta-giro, relógio e itens que não eram de série na época. E não muito tempo depois, em 1981, a Honda já tinha atingido a marca de 1 milhão de Civics vendidos no mercado mundial, que não é pouco. Pensa, em menos de 10 anos vender 1 milhão de carros. E junto com essa marca que a Honda atingiu, o Civic GL se despediu e deu lugar ao primeiro Civic esportivo, o Civic S. S de esporte. Eles tiveram uma aula de dar nomes a carros com a BMW. Só que esse S não era só estético, já que o Civic S vinha com uma barra de torção na traseira, suspensão mais firme e pneus melhores. E essa também é a primeira tentativa da Honda nesse novo mercado que tinha surgido poucos anos antes, o dos hot hatches. Mas foi a primeira porque não deu muito certo e o Civic S foi descontinuado logo depois do primeiro ano. E junto com o Civic S foi toda a segunda geração do Civic, que deu lugar à terceira geração. Essa sim que trouxe uma das versões mais icônicas do Civic, vendidas até hoje, o Civic SI. Mas é claro que só no mercado japonês. E o SI quer dizer Sport Injection, já que esse foi o primeiro Civic com injeção, já que todos os outros eram carburados. E isso permitia que ele entregasse 118 cavalos. Mas como ele era uma versão exclusiva do Japão, o resto do mundo ficou sem nada, né? Não. Principalmente no mercado americano, eles foram agraciados com o CRX. Um carro que era totalmente pensado na economia de combustível. As diretrizes de desenvolvimento do CRX eram que ele fosse um carro econômico e ainda assim divertido de dirigir. E pelo tanto que vendeu, eles realmente devem ter acertado. Pensa, o carro não tinha nem banco traseiro, já vinha com alívio de peso de fábrica. E fazia 20 km com 1 litro. Mas calma, que tudo que é bom, uma hora melhora. É a Honda. E em 1997 eles lançaram a 4ª geração do Civic e junto com ela uma versão extremamente especial, a versão SIR. Extremamente especial porque ela trazia um segredo embaixo do capô: o primeiro motor VTEC, o clássico B16A. Mas não era só isso. A partir dessa geração foi que todos os modelos no mercado americano já vinham com injeção eletrônica de fábrica. Mas a Honda não para, e em 1992 eles já lançaram a 5ª geração do Civic. Esse sim, bem conhecido aqui em Terra Brasilis. E dessa vez o Civic estava totalmente diferente, ele tinha deixado as linhas quadradas por linhas mais arredondadas e aerodinâmicas, afinal os anos 90 tinham chego. E o Civic não veio para pouco não, ele veio para brigar com os grandes. Ele veio para ficar no top. Tão top que no seu ano de lançamento ele já ganhou o carro do ano no Japão. E tanto o SI quanto o EX já vinham equipados com motor VTEC que entregava 125 cavalos. E essa versão EX é a que todo mundo procura aqui no Brasil. Aquela que você encontra aqueles cupê por 15 mil reais todos destruídos aqui. Não vale metade daquele valor. E não dá pra falar da 5ª geração sem falar do filme que ajudou a eternizar ela nos nossos corações. Os 3 Civics pretos roubando videocassete no Velozes e Furiosos. Que além do neon verde eles tinham um kit aero muito bizarro que pra época era extremamente legal.
E também foi nessa geração que a Honda resolveu substituir o CRX, que já estava ficando um pouco ultrapassado. E eles apresentaram algo revolucionário, algo totalmente novo no mercado, algo nunca jamais visto. Honda Civic Del Sol? Sim. Um carro que a intenção dele era competir com o Miata. Ele parecia ter motor meio traseiro, mas não tinha, era tração dianteira e não foi muito bem. E morreu logo depois de 3 anos. E junto com ele levou toda a 5ª geração em 1996. Porque chegou a 6ª geração. E é o Civic, né? Você já sabe, as versões padrões são maravilhosas e tudo mais, aquela coisa que todo mundo quer, carro legal, econômico, super potente, VTEC, e tal, tudo mais. Mas foi nessa geração que a gente viu a Honda dar um passo diferente. O SI sempre foi um hatch, e dessa vez ele veio na versão coupé. Tipo aquele que foi vendido por $50 mil no Bring a Trailer no ano passado. E aí você pensa, né? O Civic Hatch sempre foi o esportivo do Civic e tal, né? E ficou meio largado. Só que é Honda, né, meu? Nada fica largado. Ainda mais nos anos 90, um carro do mercado japonês. E falando em mercado japonês, é claro que era mais um exclusivo do mercado japonês. Mas a Honda tinha apresentado uma lenda. Um clássico instantâneo. Um dos melhores Civics já feitos na história. O Civic Type-R. Esse nome Type-R não é qualquer coisa também, né? Afinal, o Type-R original é o NSX, então é uma linha que deixou o SI no chinelo. E eles já vinham de fábrica com alívio de peso, sem manta acústica e com o icônico motor B16B retrabalhado à mão, que entregavam 182 cavalos e que giravam 8.200 RPM. Isso, claro, além do diferencial que já vinha com blocante e de um câmbio especial mais curtinho para ficar mais... E além de tudo isso, o interior ainda vinha com bancos Recaro exclusivos, volante Momo, manopla de câmbio de titânio e outras características exclusivas. Mas por ser um modelo exclusivo do Japão e desejado pelo mundo inteiro, o Civic acabou se tornando um dos pivôs da cultura Turner, principalmente nos Estados Unidos. Porque afinal, já que eles não tinham Type-R de fábrica, eles tinham Type-R de casa. A galera tava fazendo swap de motor à torto e à direito, colocando os B16 no ZK e no ZG, sempre em busca de baixar o tempo do quarto de milha. Tanto que no final dos anos 90, o mestre Stefan Papadax levou um EK9 preparadíssimo, o primeiro do mundo a bater os 8 segundos no quarto de milha. Até que o novo século chegou e agora a Honda apresentou o que eu acho que é o Civic mais conhecido no Brasil. E claro que aqui no Brasil ela chegou bem tímida e não tinha muitas versões especiais, para não dizer nenhuma. Mas isso não quer dizer que elas não existiam. Lá fora ele tinha versões Coupé, SI e até uma versão Type-R que parece um ovinho. Mas era um ovinho bem usado, que já vinha com motor K20A, que entregava 212 cavalos. Mas isso foi numa época que a Honda tomou uma decisão diferente, e ela tinha mudado os caminhos da empresa. E mesmo sendo uma parcela grande do mercado, eles deixaram de apelar para um público mais jovem. E queriam tornar o Civic um carro mais popular. Tanto que em 2006 foi apresentada a 8ª geração do Civic, com uma cara totalmente nova e totalmente diferente do que a gente já tinha visto. E junto com ele, finalmente no Brasil, chegou a versão SI, com 4 portas, não com 2. Mas mesmo assim ela era equipada com motor K20 de 200 cavalos e VTEC. Mas como a gente também tem que olhar para o mundo todo, ele também tem uma versão de 2 portas que é linda. Só que essa geração também é marcada pelo motor R18, aquele motor padrão 1.8 dos Honda Civic. E agora você me pergunta, por que você tá falando de motor R18? O motor R18 é motor normal, ninguém se importa, não é VTEC, não é K. O motor R18 é um motor excelente. Tão bom, econômico, confiável que a galera tá começando a tirar do Civic de 8ª geração e colocar nos mais antigos. E graças a Deus mantendo essas relíquias rodando na estrada. Então aqui no Brasil acaba valendo mais a pena você tirar o motor Série D antigo e colocar um R18 do que retificar e fazer todo o motor Série D. E é claro que eu também não posso deixar de falar da versão Type-R, que vinha com o motor K20A de 222 cavalos no Japão e o motor K20Z na versão europeia com 200 cavalos. Até que a gente chega na 9ª geração do Civic, que na minha opinião é a geração mais sem graça, mesmo tendo aquele SI Coupé legal lá com K24 e tudo mais. Tanto que até a Honda admitiu que ele tinha virado um carro de tiozão. Mas isso só nas versões mais comuns, porque a versão Type-R, meu amigo, a versão Type-R, ela teve o primeiro motor VTEC Turbo de 300 cavalos. Tão forte e tão bem feito o carro que bateu o recorde em Nürburgring. E mesmo não sendo pouca coisa, foi só isso que a 9ª geração contribuiu. O Civic estava um carro extremamente civil e ignorável. Até a 10ª geração, quando a Honda trouxe uma cara nova para o Civic. Uma cara mais, segundo eles, mais jovem e mais atual. E também foi nessa geração que o mercado americano foi agraciado com a versão Type-R. Essa é a versão mais comum do Type-R, provavelmente porque foi vendida nos Estados Unidos e todo mundo conhece. Uma versão que fez um sucesso absurdo, que vem com o mesmo motor 2.0 Turbo VTEC, só que dessa vez com 316 cavalos. Um carro tão sensacional que de novo bateu o recorde de Nürburgring, baixando o recorde atual em 7 segundos para 7 minutos e 43. E é claro que ele não é vendido no Brasil, mas ele pode ser importado pela bagatela de R$580 mil.
E nesse ano de 2021, a Honda promete a chegada da 11ª geração do Civic. Eles já fizeram a apresentação do protótipo visual do carro e o carro tá lindo. Apelando ainda mais para o público jovem, a Honda decidiu dar uma mudada na aparência do Civic. Eles levantaram mais a coluna A e estenderam o capô, dando uma aparência de mais esportivo. E é claro que o interior tá maravilhoso. Apesar de ser só um render, tá maravilhoso. E eles prometem versões coupé, sedã, hatch e a versão Type R. E essa versão eu imagino que vai chegar no mercado brasileiro em meados de 2022, custando muito caro, já que a 10ª geração do Civic já é um absurdo, assim como o Corolla e o Jetta e o Cruze. Mas enfim, realidade brasileira. Mas isso não tira o mérito do Civic, que continua se superando geração a geração, seja com um visual novo ou com uma motorização surpreendente. O Civic sempre foi e sempre vai ser um dos melhores carros que você pode comprar de olho fechado. E isso se prova pelas meras 18 milhões de unidades vendidas até hoje. E é claro que também não dá para esquecer o mérito das versões icônicas dele, que ajudam a empurrar o mercado dos hot hatch e dos esportivos de tração dianteira para frente. E junto com seus concorrentes, o Golf GTI e o Veloster N, eles provam que tração dianteira pode ser sim muito divertida. E isso foi quase tudo sobre o Civic, pessoal. Valeu por ter assistido até aqui. Comenta aqui embaixo qual que é a tua versão favorita do Civic. Tamo junto, até a próxima. Falou!